Bom dia, paz do Senhor. Estamos aqui para continuar o nosso estudo do Antigo Testamento, parte 2, estudo dos livros históricos da Bíblia. E estamos chegando no período dos reis. Na verdade, chegamos no período dos reis no estudo de 1 Samuel, quando começamos a estudar o reinado de Saul. E demos continuidade a esse período dos reis na vida de Davi, estudando 2 Samuel. Agora, após o segundo livro de Samuel, nós vamos estudar agora o primeiro livro de Reis. E como o título já diz, é um livro sobre a história dos reis que reinaram na nação de Israel. Tanto o primeiro livro de Reis como o segundo livro de Reis, assim como o primeiro livro de Samuel e o segundo de Samuel, eram um livro só durante muito tempo, até que na tradução grega dos textos hebraicos, como eu expliquei, a questão dos rolos, porque não havia os livros como nós os conhecemos, mas sim em rolos. Os rolos ficavam muito longos, muito grandes e difíceis de manusear, e por isso foram divididos em duas partes. Então, primeiro livro de Reis, segundo livro de Reis. Então, tanto o primeiro como o segundo são uma única história, uma única linha de pensamento, mas hoje nós vamos nos concentrar no primeiro livro. Peço que vocês estejam aí com a Bíblia em mãos, com a apostila, que vamos usar a apostila, e aqueles que puderem também ter o material de apoio, é bacana ter também. Se não tiver, a gente vai falar um pouco sobre ele aqui, mas vocês têm aí, já passei para vocês, e vou passar um novo material, uma espécie de linha do tempo, onde a gente pode enxergar melhor quem foram os reis que reinaram em Israel, em que período e as principais atitudes que cada um deles teve. Eu vou mandar para vocês em breve, que a gente vai usar isso tanto no estudo de primeiro Reis, do primeiro livro de Reis, como no segundo livro de Reis e também no estudo sobre o primeiro e o segundo livro de Crônicas. Mas vamos focar aqui no primeiro livro de Reis, a apostila, página 17, diz assim: o tema é a história de Israel sobre os reis. Lembram-se que a nação de Israel era governada por Deus, era uma teocracia na época do livro de Juízes, e eles escolheram ter um rei no primeiro livro de Samuel. Deus lhes deu um rei, mesmo advertindo de quais seriam as dificuldades de se ter um rei, e eles tiveram Saul, Davi, e aqui nós estamos no final do reinado de Davi e início do reinado do seu filho Salomão. E a partir de Salomão, nós veremos que haverá uma sucessão de reis em Israel e em Judá, porque a nação se divide em duas. Até Salomão há uma unidade na nação, mas a partir de Roboão, que é filho de Salomão, o reino se divide, há uma rebelião, mas quase uma guerra civil, não chega a haver uma guerra porque Deus intervém, mas há uma cisão, uma divisão entre as tribos de Israel, e umas se posicionam junto aos descendentes de Davi e outras se posicionam contrários aos descendentes de Davi. Os descendentes de Davi formam o reino de Judá, que compreende as tribos de Judá e de Benjamim. E as demais tribos se unem e permanecem sob o nome de Reino de Israel, sob uma outra liderança, outros reis, e a gente vai ver que Deus não se agrada muito desse posicionamento e principalmente do posicionamento dos reis. Uma coisa que a gente vê claramente quando estuda o período dos reis, tanto os livros de reis como os livros de crônicas, que também tratam do mesmo assunto, a gente vai falar mais sobre eles nas próximas aulas, a gente vê que a importância do líder, a importância de um líder de caráter, um governante de caráter, porque quando um líder era firme com Deus,
a nação prosperava. Quando havia... Isso a gente já viu lá no tempo de Juízes, mas a gente vê mais claramente aqui no período de Reis. Quando um rei, um governante, governava segundo os princípios divinos, os princípios da palavra de Deus, a nação encontrava prosperidade. Quando aquele rei governava segundo a sua própria vontade, segundo os padrões das nações ao redor, vinha o castigo de Deus, vinha a ruína, vinha a dificuldade, vinha... E por fim veio a destruição, pois tanto o reino de Israel como o reino de Judá acabaram sendo dizimados e desaparecendo diante de outros impérios. Primeiro o reino de Israel sobre o Império Assírio e depois o reino de Judá sob o domínio da Babilônia, mas a gente vai ver isso na próxima aula. Vamos focar aqui no início. Mas desde o início a gente já observa isso. Queria ler com vocês 1 Reis 3, versículo 14. 1 Reis 3, verso 14. O texto é bem claro, o texto já resume, é o texto base para a gente estudar o livro de Reis, o primeiro livro de Reis, e resume essa mensagem. Diz assim: Se andares nos meus caminhos, palavras do próprio Deus, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Aqui Deus falando diretamente com Salomão. E isso mostra o conceito de Deus para aqueles reis, né? O que Deus esperava daqueles reis. Que eles andassem nos caminhos dele, como andou Davi. Davi, mesmo já não sendo mais a figura principal do livro, ele permanece presente como um padrão. O padrão a ser seguido pelos demais reis. Várias vezes é citado no texto que o rei fulano de tal andou nos caminhos de Davi, ou não andou nos caminhos de Davi. Davi se torna o modelo do rei segundo o coração de Deus, o modelo do governante segundo o padrão do Senhor e o modelo a ser seguido. Foi seguido por uns poucos, mas não foi seguido pela grande maioria, e é isso que a gente vai ver. Voltando aqui para a apostila. O autor é desconhecido, mas a tradição judaica acredita que foi Jeremias que compilou todas as histórias que ele teve conhecimento ao longo da sua vida. O período abrangido é desde a morte de Davi até o reinado de Jorão, um período de mais ou menos 120 anos, tá? De 115 a 897 a.C. Então aqui não havia ainda o domínio de outros impérios, há a divisão do reino, como a gente pode ver aqui no conteúdo, mas ainda não há o domínio de outros impérios. Há inimigos que se levantam, há nações que vêm para guerrear, mas Israel sempre teve inimigos ao seu redor, mas ainda não há a aniquilação que viria, que Deus prediz que viria, e a gente vê isso nos livros proféticos, que serão estudados em outra matéria, em Antigo Testamento 3, mas a gente vê que Deus aqui, muitos dos profetas que temos na Bíblia, nos livros bíblicos, na verdade, eles profetizam durante esse período. Alguns durante o período do primeiro livro de Reis, alguns durante o período do segundo livro de Reis. E vamos ver também isso aqui presente. Mas as profecias começam a ser feitas nesse período. Surge nesse período o ministério profético como nós o conhecemos na Bíblia, através de figuras como Elias, Eliseu e por fim aqueles que escreveram os livros do Antigo Testamento, como Miqueias, Jonas, Isaías, Sofonias, que vão viver nesse período dos reis.
Os livros proféticos estão numa parte separada da Bíblia, mas eles na verdade se desenrolam nesse período histórico. Então surge aqui o ministério profético mais uma vez com força, onde a palavra de Deus vem, o poder de Deus vem sobre determinados homens que são usados como boca de Deus para declarar as verdades, para chamar o povo ao arrependimento, para chamar o povo ao posicionamento com Deus, e para instruir também os próprios reis sobre como eles deveriam se comportar, como é o caso de Elias, e a gente vai ver aqui nesse livro. Então, o livro começa falando sobre o estabelecimento do reino de Salomão, nos 2 primeiros capítulos. O reinado de Salomão, do capítulo 3 ao 11, é mostrado ali o que Salomão desenvolveu. E por fim, a divisão e o declínio do reino, do capítulo 12 ao capítulo 22, onde há uma queda, onde há um verdadeiro, uma espiral descendente, digamos assim, que a situação vai ficando cada vez pior, 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 até chegar no fundo do poço, digamos assim, no segundo livro de Reis. No próximo vídeo a gente vai começar a estudar a fundo essas histórias aqui, tá bom? Até daqui a pouco.